Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um dia? Eu sei. Eu sou o Jó e essa é a minha história. Eu era o homem mais grandioso entre todas as pessoas do Oriente. Vivendo na terra de Uz, eu possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e servos para comandar. Também fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Tinha temor a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos realizavam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, eu providenciava purificação para eles. De manhã cedo, eu sacrificava um holocausto por cada um deles, pensando talvez meus filhos tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Em um dia específico, enquanto meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando nas proximidades quando os sabeus atacaram e os levaram. Eles passaram os servos ao fio da espada, e eu sou o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro veio e disse: o fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e eu sou o único que escapou para te contar. E, enquanto ainda falava, outro mensageiro veio e disse: os caldeus formaram 3 grupos de ataque e atacaram seus camelos, levando-os. Eles passaram os servos ao fio da espada, e eu sou o único que escapou para te contar. Novamente, outro mensageiro veio e disse: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento poderoso varreu do deserto e derrubou os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e todos estão mortos, e eu sou o único que escapou para te contar. Eu estava quebrantado. Incredulamente, rasguei minha túnica e raspei minha cabeça. Caí no chão, gemendo e sentindo dor, pois meu maior medo havia se concretizado. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me arranhei enquanto estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: ainda mantém sua integridade? Ela me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Essas foram as palavras que minha própria esposa me dirigiu. Eu retorqui: você está falando como uma mulher insensata. Devemos aceitar o bem de Deus e não o mal? Pois em tudo isso, eu não culpava a Deus por fazer o mal. Eu não pequei no que disse. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar ouviram sobre todas as minhas aflições, eles partiram de suas casas e se encontraram para ir me consolar. Os 3 eram mais velhos do que eu. Quando me viram à distância, mal me reconheceram. Começaram a chorar em voz alta, rasgaram suas túnicas e jogaram poeira sobre suas cabeças. Então, sentaram-se no chão comigo por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra para mim porque viram o quão grande era o meu sofrimento. Abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei: que o dia do meu nascimento pereça, e a noite que disse: um menino foi concebido. Que esse dia se torne em trevas. Que Deus acima não se importe com ele. Que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo. Porque a vida é dada aos aflitos e a vida aos amargurados da alma, aqueles que anseiam pela morte que não vem, que a buscam mais do que tesouro escondido, que se enchem de alegria e regozijo ao alcançarem a sepultura. Porque a vida é dada a um homem cujo caminho está oculto, a quem Deus cercou. Meu alimento diário tornou-se suspiros e gemidos como água. O que temia veio sobre mim. O que eu temia aconteceu comigo. Não tinha paz, nem tranquilidade. Não tinha descanso, apenas tumulto. Meu espírito estava quebrado. Meus dias foram abreviados. A sepultura me aguardava. Os zombadores me cercam. Meus olhos devem contemplar a hostilidade deles. Orei: dá-me, ó Deus, o penhor que exiges. Quem mais se tornará fiador por mim? Meus olhos escureceram de tristeza. Todo o meu corpo era apenas uma sombra. Disse: e meus dias se passaram. Meus planos foram destroçados. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, me consolaram. Como todos os amigos, eles pretendiam me fortalecer em meu sofrimento. Eles também deram sua opinião sobre o assunto. Falaram sobre por que Deus permite que as pessoas sofram. Acreditavam que eu estava sofrendo porque havia feito algo errado.
Como resultado, repetidamente me encorajavam a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Ele conclui que minha dor deve ser devido a algum pecado que eu havia cometido, e aqui sugere que eu busque o favor de Deus. Bildad e Zofar concordam que eu devia ter praticado o mal para provocar a justiça de Deus, e argumentam que eu deveria tentar manifestar um comportamento mais inocente. Bildad supõe que meus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Ainda pior, Zofar responde: todas essas palavras ficarão sem resposta? Esse tagarela será justificado? Seu discurso ocioso reduzirá os outros ao silêncio? Ninguém o repreenderá quando você zombar. Você diz a Deus: e minhas crenças são imaculadas, e sou puro aos seus olhos. Ah, como eu gostaria que Deus falasse, que ele abrisse os lábios contra você e revelasse a você os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba disso, Deus até esqueceu alguns dos seus pecados. Certamente ele reconhece os enganadores, e quando vê o mal, não faz anotação. No entanto, se você dedicar seu coração a ele e estender suas mãos para ele, se afastar o pecado que está em suas mãos e não permitir que o mal habite em sua tenda, então, livre de culpa, você levantará o rosto. Você ficará firme e sem medo. Certamente esquecerá sua aflição, lembrando-a apenas como águas passadas. Eles presumiam que meus problemas eram um sinal certo do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. Em certo ponto, eu me cansei deles. Disse a eles: sem dúvida vocês são as únicas pessoas que importam, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho uma mente assim como vocês. Não sou inferior a vocês. Quem não conhece todas essas coisas? Tornei-me motivo de riso para meus amigos, embora tivesse clamado a Deus e ele tivesse respondido, um mero motivo de riso, embora fosse justo e irrepreensível. Mas desejo falar com o Todo-Poderoso e argumentar meu caso com Deus. No entanto, vocês me difamam com mentiras. Vocês são médicos inúteis, todos vocês. Se ao menos vocês permanecessem completamente em silêncio. Para vocês, isso seria sabedoria. Ouçam agora a minha argumentação, escutem as súplicas dos meus lábios. Vocês falarão mal de Deus em meu favor? Falarão falsamente por ele? Mostrarão parcialidade a seu favor? Argumentarão o caso de Deus? Será que dará certo se ele os examinar? Vocês poderiam enganá-lo como enganariam um mortal? Certamente ele os chamará à responsabilidade se mostrarem parcialidade secretamente. Não o seu esplendor os aterrorizaria? Não o temor dele cairia sobre vocês? Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Certamente defenderei meus caminhos diante dele. Na verdade, isso se tornará minha libertação, pois nenhuma pessoa ímpia ousaria se apresentar diante dele. Agora que preparei meu caso, sei que serei vindicado. Alguém pode fazer acusações contra mim? Se assim for, ficarei em silêncio e morrerei. Apenas conceda-me essas duas coisas, Deus, e então não me esconderei de você. Retire sua mão longe de mim e pare de me assustar com seus terrores. Depois me chame e eu responderei, ou deixe-me falar, e você me responderá. Quantas injustiças e pecados cometi! Eu estava completamente pronto para enfrentar Deus. Pediria a Ele para mostrar-me minha ofensa e meu pecado. Deus, por que você esconde seu rosto e me considera seu inimigo? Você prende meus pés em correntes. Observa atentamente todos os meus caminhos, colocando marcas nas solas dos meus pés. O sofrimento se mostra demais para mim, e agora estou amargo, ansioso e assustado. Eu lamento a injustiça que Deus permite que pessoas mais prosperem, enquanto Ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Quero enfrentar Deus e protestar, mas não consigo encontrar Deus fisicamente. Disse aos meus amigos, tão certo como Deus vive, que me negou justiça, o Todo-Poderoso, que tornou minha vida amarga, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não pronunciarão nada perverso e minha língua não dirá mentiras. Nunca admitirei que você está certo. Até morrer, não negarei minha integridade. Manterei minha inocência e nunca a abandonarei. Minha consciência não me reprovará enquanto eu viver.
Eventualmente, o Senhor intervém. É muito difícil se defender quando se está em tal miséria. Qual foi a minha maior dor? Foi física. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado e exausto, e em uma dor excruciante. Minha dor era social. Devido à minha aparência física e ao fato de que a comunidade local estava ciente da minha recente tragédia, tornei-me um pária social. As pessoas andavam do outro lado da rua em vez de conversar comigo, pois eu estava sentado na pilha de cinzas no final da vila. Até os adolescentes riam de mim. Minha dor também era mental. Enfrentei a dor mental de não entender por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo comigo, especialmente porque não parecia haver nada em meu passado que apontasse para isso. Minha dor também era espiritual. Minha angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, pois eu me sentia separado de Deus. Essa era a verdadeira e mais angustiante dor. O sofrimento é muito mais agonizante se acreditamos que Deus está longe e indiferente. No entanto, quando finalmente pude falar com Deus, as coisas não correram como planejado. Durante meus discursos, 36 vezes, pedi a Deus que falasse comigo. Agora, finalmente, recebi meu desejo. O Senhor então falou comigo. Ele disse: Quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu o questionarei, e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me se você entende. Quem marcou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu uma linha de medição sobre ela? Sobre o que foram fixadas suas bases, ou quem colocou a pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Quem fechou o mar atrás da porta quando ele rompeu do ventre, quando fiz das nuvens sua vestimenta e o envolvi em densas trevas, quando estabeleci limites para ele e coloquei portas e trancas em seu lugar? A história de Jó nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis e inexplicáveis de nossas vidas, devemos confiar em Deus e manter nossa fé. A vida de Jó é uma poderosa lição sobre como a fé e a perseverança podem nos sustentar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Jó viveu uma vida longa, chegando a 140 anos de idade, e testemunhou o crescimento de até 4 gerações antes da sua morte, conforme registrado em Jó 42 versículo 16. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com família e amigos. Obrigado.